O Piero, empate por 1-1 lá na Vila e protestos da torcida do Santos. No começo do jogo, inclusive, não cantaram, né? Estavam quietinhos ali. Velho, sétimo jogo sem vitória, é isso? Sétimo jogo sem vitória. Sétimo jogo sem vitória. O Santos ganhou a primeira partida do ano contra o Novo Horizontino, de virada lá na Vila, que é aquele gol do Gabigol no finalzinho. Vira e depois não ganhou mais. Não ganhou mais. 4 empates, 3 derrotas. 4 empates, 3 derrotas. Com um jogo casca de banana no final de semana. Porque no domingo o Santos vai a Bauru enfrentar o Noroeste, brigando para não cair, para não entrar na zona de rebaixamento. E num momento delicado, cara. Delicado. Protestos lá contra o Matos, contra o presidente. E te digo mais, viu, ô Piero? Tem muita gente aqui pedindo para falar da arbitragem do Daronco e tal. Porque tem um lance que o torcedor do São Paulo tá pedindo expulsão, né? Que é ainda no primeiro tempo, inclusive. Dá no primeiro tempo. É o Caleri que vai escapar lá, né? Caleri que vai escapar. Ô Piero, eu vi o lance. Eu vi o lance com bastante calma, vi por vários ângulos. Você tem que ter alguns... São os 4 Ds lá, né? De direção, número de defensores, distância... E domínio. E domínio. Eu entendo a não expulsão. Também. Eu acho que tem argumento para o árbitro falar, olha, eu não tô convicto dos 4 Ds. Até porque o goleiro tá saindo e a bola é muito forte. A bola é muito forte. Então, numa dessa, o goleiro ele vai chegar. Tá então, eu entendo ele ter dado só o cartão amarelo. Só que a galera tá reclamando também a do Zé Rafael. Aí sim. Vermelho. Essa eu concordo. Também. Essa eu concordo. Então... Tô contigo, André. Vermelho, né? Pro Zé Rafael. Esse amarelo aí, porque se você pega distância, ele tá no meio campo ainda e o zagueiro tá meio junto com ele. Direção, a bola tá indo na diagonal. Cara... Se você pega ao pé da letra, é amarelo. Sim. Ao pé da letra é amarelo. Mas eu quero deixar registrado. Eu daria cartão amarelo, e tô satisfeito com o cartão amarelo, por conta da regra. Se sou eu apitando sem o escudo FIFA... Na regra Carecation. Regra Carecation, sem escudo FIFA. Aqui nesse campeonato, a gente que faz as regras. É cartão vermelho. No meu campeonato. Mas nas regras hoje, eu compreendo o amarelo. Mas o Zé Rafael eu tô contigo. A do Zé Rafael eu achei... Agora, é o seguinte, cara. Ontem o Vojvoda, na entrevista, tem uma frase lá do Vojvoda que ele fala do Neymar, né? Ele fala, não tô apressando a volta do Neymar e tal... Não vamos apressar, claro que a gente quer que ele jogue, ele tava retornando ao campo, não sei o quê, até porque tem Copa. E ele fala da Copa no meio da resposta. E assim, gente, vai ser complicado, tá? Porque se o Neymar for priorizar estar na Copa do Mundo, que é o que ele sempre falou que vai fazer, que é o que a gente imagina que ele vai fazer e que tá todo mundo esperando que ele faça, ele em vários momentos aí pela frente, ele vai administrar minutos. Vai jogar uma e ficar de fora de outra, vai jogar, né? Ele vai... E o Santos, velho? E o Santos? Porque o Santos tá precisando dele, cara. O Santos tá precisando dele. Então, eu quero até perguntar pro Ricardinho, saber se ele tem alguma informação, porque no campeonato passado, no Brasileiro, o Neymar claramente jogou partidas na reta final que ele não jogaria se tivesse próximo da Copa.
Ele jogou porque dava tempo de se recuperar, ia ter um período de férias, ele ia passar por um procedimento cirúrgico, mas tinha tempo para isso. Ele jogou partidas no ano passado que, se fossem hoje, eu não sei se ele jogaria. E o Santos, como é que fica nessa, ô Piero? Porque assim, cara, o Santos precisa dele, velho. A situação do Santos é periclitante. É um desespero, cara. É um desespero. E a questão do Vojvoda, além de tudo, né, cara? Ele precisa do Neymar, cara. Ele precisa do Neymar. Porque o Neymar, além de tudo, é um cara que chama muito pra ele, né? O assunto. Sim. E quando ele tá em campo, o assunto deixa de ser o trabalho do Vojvoda e passa a ser o Neymar. Então, até pra isso, também o treinador precisa dele. E em campo também, cara. O Santos, mais uma vez, jogou mal, tá? Mais uma vez, jogou mal. A temporada até aqui do Santos não é legal. Eu acho que em nenhum momento o Vojvoda conseguiu colocar uma sequência de bons jogos do Santos. Isso aí eu acho que traz da temporada passada também. O time é inseguro. O primeiro tempo foi muito ruim ontem, jogo feio. O segundo tempo melhorou um pouquinho. Mas, no geral, o momento do São Paulo é melhor. E o São Paulo começou a temporada em uma crise absurda. Você pensar no Santos entrando em fevereiro numa situação pior que o São Paulo, mostra como essa balança do campeonato aqui do futebol paulista mudou. Hoje, o pior time de São Paulo é o Santos. Não tem dúvida disso. E não é nem perto, tá? Os outros desgarraram. A coisa ficou discrepante. Jogo na Vila, o São Paulo ainda preservou alguns jogadores, tá? Marcos Antônio no banco, Luciano no banco. E o Santos não conseguiu, cara. Não conseguiu. O Santos precisa do Neymar. A gente vai acabar chegando no Vojvoda. Quando ele foi contratado, Piero. Porque assim, ó. Cabeça do Vojvoda, tá? Cabeça do Vojvoda. Ele fez um trabalho de apresentação para o futebol brasileiro. Ele se apresentou ao futebol. Ele levantou o dedo e falou assim: eu sou o Juan Pablo Vojvoda, prazer futebol brasileiro. Lá no Fortaleza, um trabalho muito bom. Muito. O Vojvoda sai depois de 4 anos, acho que foram 4 anos, no Fortaleza, com uma imagem e com uma valorização muito sérios. Inclusive de ter recusado várias propostas ao longo do caminho, ao longo do trabalho. Em vários momentos o telefone dele tocou. E de clubes grandes. De clubes grandes do futebol brasileiro, com visibilidade maior, disputando, sabe? E ele ficou no Fortaleza. Ele mudou o patamar do Fortaleza. Não ele sozinho, né? O Marcelo Paes fez parte, enfim, toda a equipe, mas estamos falando dele, Juan Pablo Vojvoda. Aí ele sai e a sensação que a gente tem, pelo menos eu tive, Piero, era que ele aguardaria o convite certo. Aquela proposta irrecusável. Aquele clube com grana e com estrutura e mais arrumado num momento melhor do que o do Santos. E aí, depois de um mês, praticamente, ele aceita a proposta do Santos. E eu lembro de ter falado aqui, ainda não era na sua gestão, o Piero Fiorelli, mas lembro de ter falado aqui, cara, não entendi o Vojvoda topar o convite do Santos. E ontem ele falou um pouquinho sobre isso na entrevista. Ele falou, pô, eu sentei com o Matos, a gente falou que era um projeto bacana, ele me vendeu esse projeto bacana e tal, e eu vim pro Santos acreditando que fosse dar certo e tal, e acho que ainda acredita que vai dar certo, mas eu realmente, cara, porque o Santos, nesse momento, pô, não é a melhor das vitrines. Nesse momento, né? O Santos é gigante, tá, gente? O Santos pra mim, é clube que você coloca na mesma prateleira que Real Madrid, que, porra, o Santos é o time onde jogou o Pelé, cacete. Porra, sabe? Então,
O Santos é mundial. O Santos é mundial. O Santos é um negócio mundial. Mas nesse momento, tem muitos times que eu acho que apareceriam com propostas para o Vojvoda que seriam lugares mais seguros para ele trabalhar. Porque se ele sai agora, Piero, e o Ricardinho tá chegando para conversar com a gente, se ele cai agora, pô, cara, aquela valorização que ele tava no futebol brasileiro quando ele sai do Fortaleza, ela deu uma reduzida. Sim, total. E só uma coisa antes do Ricardola, André, só uma parada que eu tô vendo aqui nos comentários. Isso aqui me faz a vida, né? A mídia tá acabando com o Neymar fazendo isso. O cara tá sem saúde e estão falando de Copa. Aí o outro aqui fala, só a mídia mesmo pra falar isso. O Neymar subiu no palco lá do tarde. Ô, Ancelotti! O Neymar fala todo santo dia que o sonho dele é... Não é a mídia, é o Neymar que fala. O Neymar fala da Copa do Mundo, não é a mídia que fala. E não é só o Neymar que fala, vocês torcedores. É só você ver aí, precisamos do Neymar, precisamos, a seleção sem o Neymar já era. Vocês falam, é um tema que é levantado por vocês. Ricardinho, vamos chegar lá no Neymar, mas antes eu queria falar sobre o que você viu ontem, rapidamente, a gente ainda tem a Clarinha para falar do Endrick. Obrigado pelo esforço de você conseguir chegar ainda para conversar com a gente, deve ter enfrentado um baita de um trânsito, mas assim, a situação do Santos, Ricardinho, ela é muito preocupante, cara, e agora tem um jogo contra o Noroeste que pode piorar ainda mais a situação. Bom dia, Ricardola. Help you. Bom dia, André. Eu não vi nada, porque o Santos não apresenta absolutamente nada. O Santos é um catado em campo, o Santos não tem absolutamente nada. Um time sem alma, sem coração, sem tesão, sem sangue. Um time jogado dentro do campo, seja lá o que Deus quiser. Eu acho que o Juan Pablo Vojvoda, para mim, já é uma grande decepção. Eu entendo que o elenco não é qualificado, acho que ele precisa de peças, mas ele também tem que fazer com que esse time jogue mais bola, André. O time tem uma vitória, o time está a 7 jogos sem vencer, o Santos está a poucos passos de protagonizar a maior tragédia da sua história, seria uma queda para a Série A2 do Campeonato Paulista, uma queda no estadual muito pior do que a queda que foi no Campeonato Brasileiro. Você não vê perspectiva. Ontem o Santos jogou muito mal de novo na Vila Belmiro. O Hernan Crespo, quando ele chama Danielzinho, Lucas e o Luciano, falei, já era. Aí o Caleri vai lá, empata o jogo, São Paulo teve próximo de virar. O gol do Santos, para mim, é um acaso. Um chute de fora da área que o Rafael, para mim, vacila. E o Zé Rafael faz o gol. E que mais que o Santos conseguiu criar no jogo? Absolutamente nada. Ele insiste com o Lautaro. O Tiquinho é um jogador que não tem rendido? É verdade. Mas para empurrância, para jogar a bola dentro da área, é melhor ter o Tiquinho. Ele colocou o Lautaro. Colocou o Bom Tempo com 40 minutos. Teve uma reunião ontem, antes do jogo no CT, comissão técnica e jogadores, porque ele está muito pressionado. Ele sabe que se não ganhar o jogo domingo, dificilmente ele continua à frente do Santos Futebol Clube. Há quem garanta, eu não tenho essa informação, que Alex Estival já foi inclusive procurado, tá? Eu não tenho essa informação. Estou atrás dela, de que o Santos já teria feito contato com o Alex Estival, que é o Cuca, e com o Renato Gaúcho. Eu não tenho essa informação, só ouvi ontem lá na Vila Belmiro. Cara, mas assim... Você falou que se não ganhar domingo... Se não ganhar domingo, é uma tragédia pro Santos, cara. Porque se não ganhar domingo, o Santos vai a 7, o Noroeste vai a 8, o Velo Clube pode ir a 7. É isso? Já estamos colocando a Ponte aqui rebaixada, tá? Porque sim, a tá difícil. Só chega a 7. Tá difícil pra Ponte. Então, o Velo Clube ele joga contra o Red Bull Bragantino em casa. É um jogo meio complicado e tal, mas assim, o Santos não pode pensar em não ganhar o jogo, nem empate. E se ganhar o jogo, pode se salvar, né, André? Por incrível que pareça. Ganha o jogo, o Red Bull ganha o jogo do Velo, o Santos está salvo. Né? Agora, se o Noroeste ganhar do Santos, o Noroeste se escapa de vez do rebaixamento. De vez. Se empatar o jogo, ele escapa. Que aí a gente vai ter que fazer conta aí, se Santos e Velo empatarem, o Velo ganha, todo mundo com 8 na última rodada, sabe? Sim, André, assim, a situação do Santos, ela é... Ontem o Gabigol falou... Cara,
eu não sei mais o que o torcedor do Santos pode esperar. Eu achei o protesto da torcida ontem do Santos, assim, bastante inusitado. Não sei se você viu, primeiro tempo inteiro, a principal torcida do Santos, sentada, sem emitir um som, nem de palmas, nem de vaias, nada. Primeiro tempo inteiro. E a gente tinha só 10 mil pessoas na Vila ontem, ficou um vazio daqueles, viu, André? Eu vi, eu até comentei aqui e... Cara, que momento. Bom, vamos ficar de olho aí, porque pelo menos até domingo, eu acho que não deve mexer, né? Pelo menos até domingo não deve... Agora, eu sou contra o negócio de ficar mandando técnico embora toda hora, mas entendo e admito que em alguns momentos é necessário para você salvar uma situação ali. E se o Santos perder, talvez seja esse momento, né? Porque aí vai correr o risco de... Aí tem que tentar um inusitado para salvar lá, jogar na Vila contra o Velo Clube na última rodada e tentar não cair. Mas, por enquanto, pelo menos até domingo, o homem não tá firme, mas tá aí, né? Ele tá igual prego na praia em Santos, na areia, sabe aquele prego que você põe na areia? Não é na areia fofa, tá? Não é na areia que o mar vem daquela lambida e volta, né? E aí fica dura. Não, tá? André, eu não vou ficar surpreso, não, se trocar antes de domingo. Agora, esperança domingo é que vocês estavam falando aí, né? 34 anos do Neymar hoje. O Neymar não estava na Vila ontem, eu falei com ele rapidinho, né? E aí, vai domingo? Ele falou, espero que sim. Espero que eu consiga ir domingo, porque foi feita uma conversa para cá, não vai, é melhor poupar para domingo. Lembrando, né, André, que domingo o jogo é na belíssima cidade de Bauru, que o senhor conhece tão bem, o senhor já esteve lá algumas vezes, e eu imagino 4 da tarde, uns 35, 38 graus para começar o jogo, né? O Neymar deve começar o jogo no banco de reservas, acho que não começa a partida. Lembrando que o Santos... Mas não dá, André, o cara não jogou ainda. Ricardinho, Pô, cara, nós estamos torcendo pra dar tudo certo com o Neymar, pra ele tá voando, pra jogar na Copa, pra tudo. Mas ele é jogador do Santos. Ele foi contratado pelo Santos, ele veio lá, as pessoas foram lá numa baita chuva na apresentação, choraram de emoção, ficaram, sabe, foi um momento marcante pra muita gente. Cara, se ele não puder entrar em campo contra o Noroeste com o Santos nessa situação... Aí realmente é melhor desistir, velho. Porque o Santos tá precisando dele, cara. Vai ter que entrar. O pensamento é entrar, colocar pra jogar, como foi naqueles 3 últimos jogos, né? Tomando infiltração antes do jogo. Tomando infiltração. Mas foi o que eu tava falando aqui. Ano passado, reta final do Brasileirão, tinha tempo ali pra se recuperar, pra fazer a cirurgia e tal. Agora, se ele for seguir o que ele sempre falou, que é priorizar a Copa, a seleção brasileira e tal, ele vai acabar deixando o Santos na mão em vários momentos. Mas ele tem que jogar, André. Como é que ele vai ser convocado sem jogar? Ele precisa entrar em campo. Ele precisa jogar. E tem mais uma. Ele vai pro jogo domingo, se ele for, quarta que vem ele não vai viajar. Ou você acha que ele vai jogar no gramado sintético da Liga Arena? Não vai. Duvido que vá, que é o sintético mais antigo que a gente tem. E é o que você falou. O que tem que pensar agora é no Santos. Ele tem que ajudar a salvar o Santos de uma queda para a Série A2. E repito para você aqui, se cair para a Série A2, o Santos tem que fechar as portas. O Santos tem que fechar as portas se cair para a Série A2. Então, se ele for poupado agora, vai ser para pegar o Velo. Contra o Atlético Paranaense ele não vai jogar. Meu amigo, não tá fácil a vida pro torcedor do Santos não, viu? Ó, é como disse um cara aqui... Mas as coisas não mudaram, né? Então, é como disse alguém que falou aqui, ó, nós estamos no dia 5 de fevereiro e estamos falando de um jogo que pode salvar a temporada do Santos, ou afundar a temporada do Santos. É isso. Nós estamos no dia 5 de fevereiro. O torcedor do Santos não tem um segundo de paz. Já faz tempo, hein? Pois é, a gente já passou por esses momentos. Teve um jogo em Itu, você vai me lembrar que você acompanha todo dia, sua memória é melhor com a minha. Teve um jogo em Itu, na última rodada... Então, na última rodada do Paulistão, de alguns anos atrás, que o Santos teve que ganhar o jogo lá pra não cair. Não, perdeu, pô. 3-0, não viu a cor da bola. Não perdeu?
Não classificou. Não classificou. 3-0. Foi isso o mesmo. Santos já Foi isso chegou mesmo. pendurado, André, em 2 vezes nesse Campeonato Paulista, tá? Na pandemia 2020, o Santos pega o São Bento na Vila Belmiro, precisando empatar para não cair. Caio Jorge faz os 2 gols do Santos, o Santos ganha por 2-0. E logo na sequência, 22, se eu não estiver equivocado, 21. Eu sou ruim de memória também. Santos e Água Santa. Zidanocelo, como você apelidou ele, salvou o Santos também. Santos 4-2 no Água Santa. E parece que esse ano vai ser a mesma coisa. Vai chegar na última rodada pendurado. A não ser que o Santos consiga algo que é muito improvável. O Santos só tem uma vitória fora de casa, sob o comando do Vojvoda, que o Santos vença o Noroeste e o Red Bull vença o Velo. Aí o Santos vai chegar na última rodada salvo. E ainda